da teologia da libertação. O santo operário. Agora vamos compartilhar nossa tela e partir para a correção dos exercícios da aula 4 do caderno 1 da frente de Geografia Geral. O nome da aula é Cartografia e suas linguagens, tá bom? Não deixem de assinar a lista de presença, por favor. Então, lá no caderno 1, peço que vocês acessem a página 342. Na página 342, nós temos um exercício que tem um mapa, aliás, é um belo exercício, né? A única diferença é que eu coloquei aqui essas duas bolinhas para mostrar bem o lugar, né? Ó, é um belo exercício porque ele nos traz as curvas de nível, tá vendo? O perfil topográfico, né? Mostrando que esses números, ó, 30, 40, 10, 20, 10, 20, 30 e 40, são os perfis altimétricos de cada uma dessas curvas, né? Então aqui, ó, a altitude é 10, aqui a altitude é 20, 30, 40, o que nos mostra que nós temos alguma coisa subindo aqui, né? Não é uma depressão, porque as altitudes estão aumentando em direção ao centro, tá? Observando também, ó, que legal, ele nos pede para olhar aqui a legenda, nos leva, né, a olhar a legenda. Então, as áreas que estão pintadas em verde são áreas que indicam a presença de vegetação. A área que tem a canaleta azul aqui, ó, são rios, provavelmente com uma ponte, um outro rio aqui, né? A área que tem essa demarcação toda compartimentada aqui, né? É a cidade. Então aqui eu tenho um sítio urbano, tá? Um sítio urbano. E tenho uma rodovia que vai facilitar o escoamento e a chegada de produtos. Tenho também a escala, né? Vocês podem ver que é uma escala relativamente grande, 1 por 1 quilômetro, né? Ó, 1 centímetro do mapa equivale a 100 mil centímetros da realidade, o que vai nos indicar que cada centímetro do mapa equivale a 1 quilômetro da realidade. Também tem a indicação da porção norte, então o mapa está orientado pelo norte. Então, aqui é o leste, aqui é o oeste e aqui é o sul. Muito bem. Então, é um mapa bastante completo, né? Você vê, um mapa pequeno, vamos dizer assim, né? Meio aleatório até, mas bastante completo. E a questão nos remete a uma reflexão sobre duas intervenções nesse espaço geográfico que a gente analisou. Neste espaço geográfico que está aparecendo aí. Então, deixa eu apagar um pouquinho, que está ficando muito poluído. E aí ele nos pergunta o seguinte: aonde seria interessante colocar um parque industrial, vai? A Vila Industrial de Ribeirão Pires. Será que ela ficaria boa no centro da cidade? Claro que não, né? Em frente ao Bradesco, se fosse possível, né? Tá? E ele pede aqui também um detalhe, né? Considerando o impacto ambiental e a adequação, né? Então você não pode colocar em qualquer lugar, né? Colocar aí um lixão em cima do rio, tá? Então, no centro da cidade não dá, né? Para você colocar um parque industrial, geralmente você tem que pôr perto de um lugar onde haja água, porque muitos processos industriais, né, necessitam de água, né? Para resfriamento, para abastecimento, para mesmo a água às vezes como matéria-prima, né? Se você tem uma fábrica de bebidas, por exemplo, ou uma envasadora de água mineral, enfim. Além disso, você precisa colocar a sua indústria em lugares onde haja, onde você tenha
a possibilidade de receber matéria-prima, receber funcionários, escoar a produção. Portanto, perto, muito perto de rodovias. Além disso, então, relativamente, ó, não na cidade, mas perto da cidade. Não dá para ficar longe, porque a cidade é mercado consumidor, porque a cidade é fornecedora de matéria-prima, de infraestrutura, tá? Perto da água, mas por questão de impacto ambiental, não em cima da água, para você até poder controlar os fluxos aí, né, de esgoto, etc., e de rejeitos, né? E bem perto de um entroncamento rodoviário, que te leva em direção ao norte, ó, ao sudoeste, né? E ao leste. Então, é bem bacana aí esse lugar, né? E a topografia também plana. Vejam, aqui nós temos curvas de nível, uma muito perto da outra, ó, o que indica que esse terreno é íngreme, né? Que deve ter morros, montanhas e tal. Enquanto que aqui não, né? Aqui você não tem essas curvas de nível, mostrando que provavelmente você está numa área plana, numa área onde o relevo já é plano. Portanto, para colocar por tudo isso, considerando impacto ambiental, né, etc., o melhor lugar para colocar um parque industrial é o I. Veja que ele está pedindo respectivamente, né? Então, primeiro vem o parque industrial. Depois vem o, a torre de celular. Então, uma torre de transmissão e recepção. Aqui você já deve procurar um lugar mais elevado, naturalmente, né? Para diminuir a interferência no sinal. Isso, inclusive, produziu aí ao longo do século XXI, né, nas primeiras décadas, nos primeiros anos do século XXI, uma revalorização dessas áreas de morro, né, que passaram a abrigar as antenas de telefonia celular. Você vê ali, às vezes, no mesmo morro, duas, três, quatro antenas, né? E eram áreas que não pertenciam a ninguém. Assim, eram áreas desvalorizadas, né? Mesmo que pertencessem a alguém, eram áreas desvalorizadas. E agora, os proprietários dessas áreas conseguem pegar uma boa grana alugando ou vendendo essas áreas para as companhias de telefonia, geralmente alugando, né? Bom, só que tem um problema. Então, já sei, professor, vamos colocar aqui, ó, nessa parte aqui, que aqui é o topo do morro. Pô. Não, não devemos colocar aí, porque vocês devem se lembrar que nós devemos considerar a intervenção sob o ponto de vista ambiental. E sob o ponto de vista ambiental, não convém colocar nenhum tipo de estrutura em topo de morro, porque você pressiona o topo do morro, aonde a constituição naturalmente geológica já é mais fraca, né, porque sofre muito desgaste. Você pressiona aquilo e você vai pressionando todo o morro, né, toda a colina, enfim, que pode depois colapsar, né, pode deslizar, enfim. Tá? Então, não convém jamais, sob o ponto de vista ambiental, construir em topo de morro. E o segundo ponto, vocês estão vendo que nesse topo, desse lado de cá, você tem vegetação, né? Então, se é uma área de proteção ambiental ou se é uma área de alguma maneira que tem importância ambiental e você quer agir de forma correta, tá? Você não vai colocar exatamente no topo. Você vai colocar numa área onde haja, digamos assim, um mínimo de terreno plano para colocar essa estrutura, tá? E haja também, ou não haja, né? Nenhum tipo de vegetação protegida, etc. Tá? Por isso, a área E é a mais indicada, entre as áreas que aparecem aí, né? Vocês poderiam dizer que tem uma outra área que não aparece que é melhor, tá? Ah, professor, mas podia pôr aqui. Sim, mas aí não tem nenhum ponto nas alternativas. Então, alternativa C, a letra I para colocar as indústrias e a área E aqui para colocar as torres de telefonia
celular. Tá bom? Olha que exercício bonitinho, né? Dá para falar bastante de mapa, de linguagem cartográfica usando ele. O exercício 2, vocês vão me desculpar, eu vou ter que falar uma coisa aqui, vocês vão ficar magoados comigo, mas é um exercício de uma inutilidade absurda, porque ele gasta um tempo para falar que se você muda o mapa, a distância real entre os dois lugares permanece a mesma. Não é porque eu mudei o mapa que a distância entre dois lugares mudou. No mapa, a distância era de, sei lá, numa escala de 5 centímetros. Num outro mapa, a distância entre os dois lugares, por conta da escala, é de 2 centímetros. Mas os dois lugares continuam na mesma distância. Rio Grande da Serra não vai ficar mais perto de Ribeirão Pires, porque eu mudei o mapa. Mauá não vai ficar perto de Ribeirão Pires, mais perto, porque eu mudei o mapa, aleluia. Entendeu? Vai continuar na mesma distância. E aí eles perdem tempo, tinta, para fazer um exercício bobo desses. Ao propor um trabalho de geografia, sobra o professor, né? Sempre sobra o professor. O professor orienta seus alunos a observar uma cópia reduzida de um mapa. Muito bem, então estava lá numa escala, né? E ele aumentou o denominador, diminuiu o mapa, e assim o mapa ficou menor. No mapa original, a distância entre duas cidades é de 1 centímetro e, na realidade, corresponde a 1 quilômetro. Então, é um mapa na escala 1 por 100 mil. Né? No mapa original, a escala é 1 por 100 mil. Ok. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Na representação, na representação reduzida, a distância entre as duas cidades passa a ser 10 mil metros. As cidades que estavam 1.000 metros uma da outra, a 1 quilômetro uma da outra, quando eu mudo o mapa, elas também se mudam assim, e passam a estar 10 quilômetros uma da outra. Absurdo, né, gente? Que é isso? Para que fazer um exercício desse? Na cópia reduzida, a distância real continua sendo 1.000 metros. A distância real entre as duas cidades não muda, porque eu mudei de mapa. Né? Bom, no mapa original a escala era 1 por 10 mil, não, era 1 por 100 mil, né? Ó, se eu quero transformar, desculpa, se eu quero transformar aí os metros em quilômetros, né? Então eu tenho 1.000 metros, eu só tenho que acrescentar mais 2 zeros. Então o mapa é 1 por 100 mil, tá? Não 1 por 10 mil, como ele está dizendo aqui. 1 por 50 mil não, é 1 por 10 mil. A distância entre A e B no mapa reduzido é de 100 metros. Não, né? A distância continua a mesma. O que mudou foi a proporção da redução no mapa e não na realidade. Eu só acho que ele devia ter posto um exercício mais útil, né? Só isso. Agora nós vamos pegar um pouquinho para analisar aquela parte do caderno 2. Então nós vamos começar agora em Geografia Geral, como nós já fizemos em Geografia do Brasil, História do Brasil, né? Com isso nós encerramos de uma vez por todas o caderno 1 e vamos embarcar agora totalmente no caderno 2, tá? Vamos começar a ver no caderno 2. Então, aqueles alunos que já estão aí com o caderno 2, né, apostos, eu peço que abram, por favor, na página 334, em que nós vamos começar a falar sobre ordem mundial, ordem, hierarquia, uma forma de organização em que alguns países são mais importantes do que os outros. Então, nós vamos começar a falar de um assunto que em geografia é a geopolítica. Geopolítica, que é nada mais, nada menos do que a projeção do poder de um país no espaço geográfico. Como um país projeta seu poder no espaço geográfico? Através das suas forças armadas, através do seu poder financeiro, tecnológico, cultural.
né? Como esse país serve de referência para os outros, tá? Ah, professor, o poder cultural veja, a França, Itália, são países referência para nós. E não por causa das suas forças armadas super-heróicas, mas por causa da sua cultura, né? Sua cultura riquíssima. Claro, a superpotência hoje, a hiperpotência hoje, são os Estados Unidos, né? Tem tanto o soft power, o poder cultural, o poder de Hollywood, o poder das músicas, enfim, né, do streaming, mas tem também o poder econômico, financeiro, tecnológico e militar, presença militar norte-americana de várias maneiras em diferentes países, em diferentes regiões, em todo o globo, em todo o mundo. Muito bom. E a moeda de referência é o dólar, né? Desde a conferência de Bretton Woods, em 1944, nós já temos aí o dólar como a moeda franca, digamos assim, no mundo todo. Então, claramente, há uma ordem, né, hoje em dia. Quem ameaça os Estados Unidos hoje? Não sei, talvez como potência emergente a China, mas a China depende muito das compras que os americanos fazem, né? Quem mais? A União Europeia? Não sei, né? O Brasil com certeza não é. Aqui eu peguei lá do caderno, da apostila de vocês, essa imagem, né? Porque ela nos traz essa parte introdutória a respeito da Guerra Fria, que é um período que vai de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Que foi acompanhada pelo Pedro Bial, me lembro bem dessa época. Muito bom. Então, tá aqui, ó. Esse é o período da Guerra Fria. Por que Guerra Fria, né? Porque não dá para ter paz, já que tem dois lados que estão ganhando com o conflito, Estados Unidos e União Soviética, mas também não dá para ter guerra, porque os dois têm armas nucleares a partir de um certo momento, tá? De tal forma que a impossibilidade de paz e a impossibilidade de guerra produz um novo fenômeno geopolítico que é a Guerra Fria. Uma guerra de não enfrentamento, uma guerra de tensão permanente, uma guerra disputada em outras frentes que não a militar, a frente tecnológica, esportiva, espacial, né? Uma nova fronteira, a fronteira espacial, tá? Também uma guerra que ocorre nos países de menor importância, né, as chamadas guerras de baixa intensidade, utilizando armamento convencional e não armamento nuclear. Então, é uma nova forma, uma nova hierarquização que o mundo assiste e que, no limite, vai dar origem ao mundo que nós temos hoje. Por isso que a aula é antecedentes da nova ordem mundial, né? Antes dessa, nós tivemos a geopolítica dos impérios, depois tivemos a reorganização geopolítica do mundo com as duas guerras mundiais. Na opinião de alguns, a Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira. Os assuntos não resolvidos na Primeira meio que foram empurrados para a Segunda, e aí nós temos a Segunda Guerra, dá aquela limpada geral, sob o ponto de vista geopolítico, e se reorganiza o mundo. Tá? Então, aqui, ó, o ano 1, né, da Guerra Fria é 1945. Durante algum tempo houve uma tentativa de colaboração entre Estados Unidos e União Soviética, até porque os Estados Unidos tinham arma nuclear e a União Soviética ainda não, né? A União Soviética testa a sua primeira arma nuclear só em 49, por conta da espionagem do casal Rosenberg, que leva os segredos da bomba atômica norte-americana para os soviéticos, Ethel e Julius Rosenberg, que inclusive acabaram morrendo na cadeira elétrica, né? Foram lá eletrocutados, tá? Então, tudo começa por aqui. Agora, vamos lembrar que esse período de colaboração é o chamado espírito de Yalta, espírito de Yalta, que foi aquela última conferência entre os vencedores, né? Churchill,
Na verdade, já não era o Churchill, né? Era o Clement Attlee, o Harry Truman, porque o Roosevelt tinha morrido, e o Stalin. Então, em 1945 até 1948, tem uma colaboração entre esses caras. Só que havia um problema. A Alemanha invadida foi dividida em 4 zonas de ocupação. O leste da Alemanha ficou para os soviéticos e o oeste ficou para ingleses, norte-americanos e franceses. Pois bem, a cidade de Berlim, que fica do lado oriental, no meio lá da zona de ocupação soviética, foi também dividida entre esses 4 países, zonas de ocupação também lá em Berlim. E em 48, a União Soviética decidiu bloquear a cidade de Berlim, impedir que chegassem reforços, suprimentos, né, energia em Berlim. Fez um bloqueio rodoviário a Berlim. O que os americanos fizeram? Fizeram uma ponte aérea, né, até o aeroporto de Tempelhof para conseguir abastecer Berlim. E esse bloqueio, embora ele tenha fracassado, né, já que foi impossível fazer com que os aliados desistissem de Berlim, acabou mostrando que os soviéticos não eram assim tão bonzinhos quanto se imaginava. Em 49, eles testam a bomba atômica deles, né? Isso deveria ter aparecido aqui. Então, em 49, os soviéticos testam seu primeiro artefato nuclear, entram, entram na era das armas nucleares, tá? E em resposta, os americanos criam uma aliança de defesa entre eles e os seus aliados, a OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte. Na sequência, alguns anos depois, né, 55, aqui já chegando ao auge da Guerra Fria, os soviéticos devolvem na mesma moeda, criando a sua aliança militar, o Pacto de Varsóvia, juntando os países do leste europeu que apoiavam a União Soviética, né, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, Bulgária, Alemanha Oriental, porque houve a divisão da Alemanha, e se formaram, no final das contas, 2 entidades estatais. Né? De um lado, a Alemanha Ocidental, pela junção dos territórios dominados por americanos, ingleses e franceses, criou-se lá a Alemanha Ocidental, capital Bonn. E do lado da União Soviética, criou-se a República Democrática Alemã, tá? 2 Alemanhas, então, com capital em Berlim Oriental. Então, a cidade de Berlim continuou dividida. Só que dividida assim, igual Ribeirão Pires, né? O lado de cima da porteira e o lado de baixo da porteira. Quem quer passar do lado de baixo para o lado de cima, passa, né? Vai ali naquele gargalo que tem ali na estação e passa, tá? Muito bem. Só que imagine o seguinte, o lado de baixo da porteira começou a progredir mais que o lado de cima da porteira. Do lado de baixo, o pessoal andava de BMW, né, tinha emprego para todo mundo, era uma farra. E o lado de cima não tinha nada. Né? O lado de cima não tinha nada. O que o pessoal fazia? Saía do lado de cima para ir para o lado de baixo. Saía de Berlim Oriental para ir para Berlim Ocidental. Aliás, dizem que depois da queda do Muro de Berlim, Ribeirão Pires é a última cidade do mundo dividida por um muro, né? Mas enfim, aí as pessoas começaram a se evadir de Berlim Oriental, porque eles falam alemão, porque eles estão vendo o lado de lá progredir mais, eles vão para lá. O que a União Soviética fez? Mandou construir o maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, tá? O Muro de Berlim, que inclusive do lado oriental, do lado comunista, para evitar que as pessoas fugissem, tinha campo minado, cachorro, torre de vigilância, enfim, né? Gente armada. E do lado ocidental, não, do lado ocidental não tinha nada disso. Até as janelas do metrô
de Berlim Oriental, né, foram pintadas de preto para as pessoas não olharem para o lado de Berlim Ocidental, né? As janelas do metrô foram tudo do trem e tal, foram todas pintadas para que o pessoal não nem vislumbrasse o outro lado. Criou-se então aí o Muro de Berlim. Aqui nós estamos chegando ao auge da Guerra Fria. Ó. Os norte-americanos descobriram que os soviéticos estavam instalando mísseis de médio alcance na ilha de Cuba, logo após a revolução que colocou Fidel Castro no poder em 1959. Aí o Fidel Castro se aproxima dos soviéticos, né? E os soviéticos, em troca do apoio que estavam dando ao regime de Fidel, começam a instalar mísseis lá em Cuba. Os americanos cercam a ilha porque se aquelas bases se tornassem operacionais, os americanos perderiam a capacidade de reagir a tempo. Na época se dizia que todas as cidades americanas com mais de 100 mil habitantes seriam atingidas, menos Seattle, lá na costa oeste, né, seriam, na costa noroeste, seriam atingidas antes que o sistema de mísseis americano pudesse reagir e pudesse haver algum tipo de reação, né, de defesa dos americanos. Então, os americanos iam se ferrar. Para não deixar a base operacional, os americanos cercam a ilha de Cuba. Aqui, pessoal, o relógio do fim do mundo, aqui é o auge da Guerra Fria. O relógio do fim do mundo chegou a marcar 2 minutos para meia-noite. Vocês lembram que se o relógio do fim do mundo, que é simbólico, né, metafórico, marca meia-noite é porque começou a guerra nuclear. Aqui ele chegou a 2 minutos para meia-noite. Porque vinha vindo, inclusive, um navio soviético que ia ser invadido pelos navios americanos, pelos marinheiros americanos ali, pela marinha americana, se ele desrespeitasse o bloqueio. Ele ia ser bombardeado, esse navio soviético. Tá? Mas aí, finalmente, houve um acerto entre os líderes, prevaleceu o bom senso, o navio deu meia volta, deu meia volta. Os americanos tiraram seus mísseis de médio alcance da Turquia, lá perto da Rússia, e os russos tiraram seus mísseis de médio alcance de Cuba. E aí nós tivemos a desnuclearização do território cubano. Isso foi por pouco. Houve, então, uma distensão, né, que a gente fala, um relaxamento, né, das tensões entre os americanos e os soviéticos, num período que nós chamamos aí de esqueci o período que nós chamamos. Bom, de redução das tensões. Daqui a pouco, detente. O termo diplomático é detente. Então nós tivemos aí uma detente, uma coexistência pacífica entre os soviéticos e os americanos. Eles foram se desarmando tal, e por uma série de motivos que nós ainda vamos analisar mais prolongadamente, em 1985, lá na União Soviética, assumiu o poder um líder chamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, está vivo ainda, que implementou dois grandes conjuntos de mudanças lá na União Soviética: a reconstrução econômica, perestroika, e a glasnost, a transparência política. Reconstrução e transparência. Fazendo reformas que acabaram sendo atacadas tanto por aquelas pessoas que, de alguma maneira, se beneficiavam da União Soviética, militares, burocratas, membros do Partido Comunista, quanto aqueles que queriam que as reformas fossem mais rápidas. Então ele foi atacado tanto pelos ultra-reformistas quanto pelos ultraconservadores. Foi até mesmo sequestrado. Imagina sequestrar o presidente da República, o secretário-geral, né, nesse caso, que exercia um papel semelhante ao do nosso presidente da República, titular do Poder Executivo. De tal forma, isso foi já mais para frente aqui, né, foi em 91 que aconteceu isso. De tal forma que estava na cara que a União Soviética já não aguentava mais, não é? A economia soviética
super desabastecida, um Estado extremamente autoritário, não dava para resistir. A União Soviética retira suas tropas dos seus países vizinhos, né? E o que abre espaço para a derrubada dos regimes pró-soviéticos na Europa Oriental, na Cortina de Ferro, né? Os países da Europa Oriental que apoiavam e eram apoiados pela União Soviética. E o grande símbolo, então, desse processo é a queda do Muro de Berlim. Aqui a história é super acelerada, né? Eu me lembro que a gente não dava conta de saber o que estava acontecendo e tal, um período muito acelerado da história, um acelerador histórico, né? Nas palavras de Eric Hobsbawm. Porque se você dissesse em 88 que tudo isso aqui ia acontecer, ninguém ia acreditar. Mas em novembro de 89 aconteceu. Caiu o Muro de Berlim e em 91 acabou, aqui é um 9, tá? Em 91 nós temos o fim da União Soviética e evidentemente o fim da Guerra Fria, tá? Só para encerrar essa parte introdutória, para vocês darem uma olhada aqui, né? De um lado o Pacto de Varsóvia, né? Que são esses países que estão em roxo aqui, ó. União Soviética e os países do leste europeu, né? Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Esses países formando uma espécie de anel externo de defesa, né? Em relação à Rússia. Aqui, quando a gente fala Rússia, vocês devem lembrar que nós estamos falando em Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, que formavam uma espécie de anel interno de defesa, considerando-se que as agressões viriam da Europa Ocidental, dominada pela OTAN, né, para proteger a União Soviética. Tá? E, de alguma forma, também, se vocês observarem bem, há uma espécie de cerco aqui, né, da OTAN contra o território soviético, né? Uma contenção. Tá? Então, os países que estão com essa outra cor aqui são os países membros da OTAN. Ok? Ó, então, Noruega, tal, os países da OTAN, até aqui na Turquia, onde havia os tais mísseis de médio alcance que eu falei. Alguns países neutros fazendo aqui o papel de Estado tampão, e alguns países aqui também, né, neutros ou socialistas, mas não pró-soviéticos, tá? A ex-Yugoslávia, a Albânia, e do outro lado lá em cima, Suécia e Finlândia, tá? E a OTAN, né, Aliança Militar, do lado da Europa com esses países aqui, e lá, aqui, né, na América, e lá no mapa, né, aqui na América, com Canadá e Estados Unidos. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos começar a analisar mais lentamente, mais detidamente, como é que foi essa Guerra Fria. Hoje é só para dar uma palhinha para vocês, né? Para dar uma apresentaçãozinha aí inicial desse processo. Ok? Então amanhã a gente se vê de novo. Amanhã, né? Acho que hoje não. Tchauzinho.